Olá pessoal, para terminar esse capítulo referente a agrupamento e ordenamento, nós vamos falar sobre um assunto referente à análise multilog. Nós já tratamos de vários aspectos nesse capítulo em que o objetivo era fazer um mapa genético. Nesse mapa genético, nós tínhamos um conjunto de dados, iríamos traduzir esse conjunto de dados em uma série de grupos de ligação com tamanhos variados, com quantidade de marcas variada, e a gente teria informações sobre agrupamento, ordenamento e as distâncias entre esses pares de marcas. Então nós vimos então todas as etapas, os passos, os métodos para se obter um resultado como esse. Então esse seria o nosso resultado final. Mas a gente pode relembrar alguns aspectos. Então, para eu calcular, por exemplo, fornecer essa informação que a marca 1 e a marca 5 tem 18,18 centimorgão, eu tinha então um conjunto de dados, né? Eu isolei desse conjunto de dados apenas as informações da marca 1 e da marca 5, identifiquei por meio das codificações as quantidades de cada uma das classes, se fosse marcador dominante, codominante, dependeria aí da fase de ligação, e vou então usando o método da máxima verossimilhança, como nós já abordamos aqui em outras conversas, obter esse valor. Veja que esse conjunto de informações, no caso, entre a marca 1 e a marca 5, ela ignora as informações que existem dos demais marcadores no meu conjunto de dados. Interessa apenas marca 1 e marca 5 para obter esse valor. E eu, aí sim, obtenho uma informação adicional da distância e agora do agrupamento e ordenamento. A partir dessa informação de mapa, eu posso ter uma nova informação da marca 1 com a marca 5. Eu posso tentar agregar informações que venham de outros marcadores, porque agora eu sei perfeitamente a ordem e o agrupamento. Então veja que a distância 18,18 representa a porcentagem de combinação da marca 1 para a marca 5, ou poderia ser também obtida por diferença. Se eu tenho aqui a distância entre a marca 1 e a marca 7, a marca 5 e a marca 7, a diferença em mapas saturados principalmente, retornaria esse valor 18,18. Obviamente que depende aí da interferência e da coincidência. Mas veja que é possível trazer a contribuição do marcador 7, do marcador Q1 e do marcador M2 para ter uma nova estimativa da porcentagem de recombinação entre M1 e M5. E essa análise adicional em que se recorre às informações de marcadores adjacentes, ela denomina-se análise multilog. Então, isso que nós vamos tratar na conversa de hoje. Nós podemos entender essa análise multilog de duas formas. Uma forma bem simplista, onde de fato eu agregaria todas as informações, ou uma forma que a gente vai tratar aqui nos recursos computacionais, usando a metodologia de máxima verossimilhança ou de mínus quadrado. Então vamos considerar uma análise envolvendo 3 informações de marcadores ABC, numa população, por exemplo, de reto cruzamento, onde nós temos essas quantidades observadas e aqui as frequências esperadas. Uma análise tradicional era não analisar toda a informação de imediato, mas analisar a informação de pares em pares. Nós podemos analisar as classes AB,
a BC e a C. Então veja, na hora que eu analiso a B, eu ignoro a informação de C. Na hora que eu analiso o BC, eu ignoro a informação de A. Mas mesmo assim seria possível obter as informações de A até B, de B até C e de A até C, incluindo aqui o cálculo da interferência, o valor da porcentagem de recombinação, o valor do LOD associado e o valor da variância associada àquela estimativa. Uma outra forma seria considerar simultaneamente as informações dos marcadores A, B e C, não ignorar nenhuma delas. E aí a minha função de verossimilhança levaria em consideração essas quantidades observadas e essas probabilidades. Posso até reduzir o número de parâmetros, colocando aqui que a interferência, por exemplo, é igual a zero, a interferência total. Eu posso ter as frequências esperadas para um particular valor de interferência e coincidência especificado, né? Nesse caso, vou considerar que a interferência é nula e estabeleço essa função de verossimilhança que teria dois parâmetros. Então veja que esse parâmetro R1 e R2 está sendo estimado por essa função que leva em consideração essa ordem. Por isso que eu estou estimando R1 e R2 e não levo em consideração a porcentagem de combinação entre A e C, porque eu sei que a ordem é ABC. É possível estimar? Sim, é possível estimar, né? Então todos esses valores aqui, eles são funções de R1 e R2. Então nesse caso eu estimaria, aqui usei o método gráfico, por uma superfície de verossimilhança, estimaria o valor de R1 em 17, o valor de R2 em 22. Mas R1 e R2, assim estimado, levou em consideração a informação do marcador 1, 2, A, B e C. E nesse caso, essas duas estimativas, de A até B ignora C, de B até C ignora A. Então a gente vai dizer que essa é uma ideia de análise de multiloco, né? Ou seja, a estimativa AB-BC, né, de AB foi estimado na presença de BC e de BC na presença de AB. Então essa seria uma ideia básica, mas nós implementamos a análise multiloco de duas formas, né? Ou usando a estratégia de mínimo quadrado, ou usando a estratégia de máxima verossimilhança. E nós, na verdade, temos agora uma ideia de que a análise multiloco seria um refinamento da análise feita a partir da matriz de distância de pares de locos, de distância envolvendo cada combinação de cada par desses locos. Vamos pensar que nós temos 7 marcadores. Então o nosso mapa ele apresenta 6 intervalos e o leitor tem 6 informações. Seria a porcentagem de acumulação de 1 até 2, de 2 até 3, até de 6 até 7. Então nós temos aqui para o leitor a estimativa, 6 estimativas, correspondente a 6 intervalos de 7 marcadores. Nós podemos agregar informações do LOD associado a cada uma dessas porcentagens de recombinação e a variância dessas estimativas. Então nós podemos prover ao leitor esse conjunto de informação. Essas porcentagens de recombinação, inclusive, pode ser transformada na função de mapeamento proposta por Haldane ou por Kossab. Quando se faz uma leitura, a gente tem uma esperança de valores verdadeiros, que a gente vai chamar aqui de M1, M2, M3, M4, M5, M6. E a esperança que é dado por MIJ, M12, M13, é dado pelo somatório de K, variando de 1 até J-1, MK. O que significa isso? Significa que se eu tiver M12, o K varia de 1 até 1. Então a esperança de M12 que seja M1.
A esperança de M23, K varia de 2 até 3 menos 1, 2 seria igual a M2. Então, esse seria aqui o valor de M2, que é a distância, porcentagem de vibração entre M2 e M3. E de M1 até M3, a esperança é que seja a soma M1 mais M2. K variaria de I, que é igual a 1, até esse J menos 1, 3 menos 1, 2. Então, a esperança de M13 vale M1 mais M2. Isso é a expectativa, né? Obviamente, que são conceitos estatísticos que você agora poderá relembrar de todas as adequações dessas expressões, tendo em vista fenômeno de permuta simples, permuta dupla, coincidência, interferência e tudo mais. Então nós temos, para estimar o valor verdadeiro, M1, M2, M3 até M6, uma teoria fundamentada no método Minos quadrado. Porque a gente imagina que existe aí uma medida de discrepância, um erro entre o valor que deve ser verdadeiro e a sua estimativa. Então isso aqui é a estimativa e a esperança de cada uma delas, né? Então a gente substitui aqui por essa expressão, considerando aqui todas as informações possíveis, disponíveis. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, a combinação de N, 2 a 2. Nós teríamos aqui N que multiplica N menos 1 sobre dois elementos que estão sendo somados. Esses valores de N, eles não são igualmente acurados. Então a gente deve pensar que essas diferenças deveriam ter pesos diferentes, né? Eu devo ponderar de forma diferente. Uma maneira de ponderar, né? Eu quero que o meu processo me conduza a valores verdadeiros e mais verdadeiros, com maior peso, as informações com maior lógica, né? Ou, se fosse o caso, com menor variância. Então eu pondero essa matriz D multiplicando pelo respectivo LOD das estimativas que estão sendo envolvidas, né? Então M67, aqui nós temos a esperança, mas multiplica pelo LOD dessa informação. M13 multiplica pelo LOD, aqui tem a esperança de um M13. Então o nosso problema da análise multiloco é um refinamento da informação, trazer uma informação, né, que se aproxima mais daquela verdade expressa por M1, M2 até M6. Bom, nós então podemos derivar, fazer com que eu tenha essa estimativa, de modo que essa diferença seja o menor possível. Então por isso chama métodos quadrados mínimos. É uma busca de M1, M2 até M6, visando uma minimização de uma função de custo, dado por essa expressão, né? Então, se eu quero achar M1, M2 até M6, que minimiza essa diferença entre o verdadeiro e a estimativa, e vou valorizar mais aquela que tiver maior LOD, eu vou derivar em relação a M1. Então, vai dar duas vezes o LOD de 1, 2, M1 menos M1, 2. Derivada de M1, 1. Derivada em relação a M1 dessa expressão, duas vezes L1, 3, M1 mais M2 menos M2, 3, derivada de M1, 1. E assim vai. Essa expressão aqui, esse elemento não tem M1 como parâmetro aqui dentro desse elemento, consequentemente essa derivada vai ser zero. Significa que eu tenho vários termos, mas estou envolvendo aqui todos aqueles que têm um 1. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, até 1 com 7. Eu tenho 7 marcadores e 6 intervalos. Com relação a M2, eu vou derivar em relação a M2. A derivada aqui em relação a M2 é igual a zero. Então eu começo aqui do L23, depois eu vou a L13, né?
Então seria 2, está explicitado aqui, e assim vai. Pois bem, eu teria que desdobrar, e seria fácil de ver que aqui nós temos, aparece aqui coeficientes de M1. Aparece coeficiente de M2 até M6. Então essas expressões aqui desdobradas, nós não vamos fazer isso aqui numa videoaula, mas dá para perceber que vai ser uma combinação linear de M1 mais M2 até M6, mais uma constante. Por que é constante? É aquelas que não está associada a M pequeno. Seria esses produtos que são valores, né, conhecidos e constantes na minha derivação. Então tem essa estrutura. Se eu vou derivar em relação a M1, M2 até M6, então eu vou ter 6 equações lineares, tá certo? 6 combinações, mais uma constante 1, outra combinação, até a sexta combinação, mais a constante 6. O que eu quero? Estimar M1, M2 até M6 nesse conjunto de equações. Nada melhor do que usar um sistema PM igual a Q. Esse P aqui, ele refere-se aos coeficientes A1, A2 até a 6. M é um vetor de parâmetro a ser estimado. E Q seria as constantes, K1, K2 até K6. Né? Sinal negativo ou positivo, se for o caso. Então veja que esse procedimento de mínus quadrado vai me permitir atingir o objetivo, que é obter estimativas de M1, M2 até M6, e cada uma desses valores leva em consideração um conjunto de informações de outros marcadores, além de M1, além de um 2, além de um 3, assim por diante. Então vamos ver um exemplo. Vamos pensar que eu tinha um conjunto de dados e que nesse conjunto de dados, envolvendo 3 marcadores, eu fiz análise par a par. Tenho então essas informações, né, na análise convencional. A até B, ignorando então a informação de C, deu 16,80 centimol. B até C, ignorando A, 22,21 centimol. A até C deu 34,78 centimol. Isso em frequência de recombinação. Se eu quiser transformar isso para Haldane, basta eu aplicar uma função de mapeamento já conhecida, já discutida nas nossas videoaulas, e eu transformo esses valores em medidas de Haldane. Depois eu posso voltar ou não em frequência de recombinação. E eu tinha aqui, para cada análise, os valores de lote. Então a função de mapeamento, adotando a função de mapeamento para gerar a minha função de custo, a minha função de custo é aquela que mede a discrepância entre os valores supostamente mais adequados, verdadeiros, e a estimativa, o M1 em relação a B. Mas eu tenho AC, considerando a ordem ABC, a esperança é que seja M1 mais 2. E BC, né, a gente está pensando aqui a ordem, aqui existe o A, aqui o B, e aqui nós estamos pensando aqui no C. Essa informação aqui é M1 e essa informação é M2. Então, a gente tem expectativa que M2, a estimativa gerada é MBC e a verdade seria M2. Esse valor aqui pode ser em frequência de recombinação, pode ser em valor de Haldane, sem problema nenhum, ponderado pelos respectivos lotes. Então essa é a função de custo. Eu quero encontrar valores de M1, M2, né, que conduza a um valor de discrepância mínima, que leve em consideração, quando eu tiver M1 que refere a porcentagem de recombinação de A até B, vai levar em consideração a influência de C. E C está ajudando a estimar M1 por meio desse elemento, né? E por meio desse outro, mas que a derivada vai ser igual a zero, mas outros elementos vão contribuir para estimar de A até B ou de B até C, né? Eu poderia subtrair B até C de A até C para então ter essas informações a mais adequadas.
substituindo pelos valores que eu tenho de lote e das porcentagens de recombinação aqui em Haldane, eu tenho a função de custo estabelecida. Vou derivar em relação a M1, vou derivar em relação a M2. Vou encontrar duas equações lineares. Jogo naquela nossa função, PM igual a Q, e faço a inversão da matriz, multiplicação. Vou então encontrar os valores de M1 e M2 em Haldane. Se eu substituir para Morgan, eu passo a ter 17,63, 23,23. Então, voltando a essa tabela, a distância, a estimativa da distância de A até B, com informação única de A até B, é 16,80. Se eu trouxer novas informações, eu passo a afirmar que é 17,63. Essa aqui é a informação multiloco. O M2, que é a distância BC, que era 22,21, obtida ignorando a informação de A. Se eu trouxer a informação de A para ajudar na obtenção da estimativa, eu passo a assumir que é 23,23. Então essas estimativas elas vão substituir o meu mapa, mas são estimativas de análise multiloco. Bom, eu posso, se eu tivesse feito o mapeamento, se eu quiser fazer uso da função de mapeamento de Kosambi, basta eu ter esses valores, transformar com a função de mapeamento apropriada, substituir aqui os valores, o valor de LOD não se altera, mas os valores da estimativa sim, então eu tenho novos valores. Então, esse novo valor de M1, M2 em Kosambi, retornando em Morgan, em porcentagem de recombinação, seria 16,99. Então, altera pouca coisa, mas altera o valor, e a gente diz que são estimativas de multiloco. Pois bem, então essa é uma solução. Eu posso fazer uma outra abordagem, uma abordagem de máxima verossimilhança. Então lá que eu tinha uma função de custo, que era a discrepância entre o valor verdadeiro e o valor estimado, ponderada pelo LOD, nós agora vamos noutra filosofia. Nós vamos usar então o meta máxima verossimilhança. No meta máxima verossimilhança, uma primeira necessidade é reconhecer a distribuição, né? Então tem que ter uma distribuição. Então nesse método, considera-se também que existirão N, que multiplica N menos 1 sobre 2 valores, né, de porcentagem de recombinação, de R e M, né, que pode ser R em porcentagem de recombinação, ou em Haldane, em Kosambi, que vai possibilitar você fazer um mapa. Esse mapa de N marcadores, que vai ter N menos 1 intervalo, N menos 1 distância, que você então quer de novo achar o valor verdadeiro. Então a gente imagina que ele baseia-se no fato que possa ser estabelecido uma variável. Nós vamos transformar esse conjunto de informações, esse conjunto de R's, né, ou de M grande, do jeito que você preferir, que são, se eu tiver 10 marcadores, tem a combinação de 10, 2 a 2, vai dar 10 vezes 9 sobre 2, tem 45 números. Nesses 45 números eu posso dizer que eles têm distribuição normal. E se eu fizer a codificação, subtrair pela média, pela esperança e dividir pelo desvio padrão, eu passo a ter uma distribuição normal reduzida, né? Então vou imaginar que tem vários valores de MJ, o 10, 45. Se eu subtrair da esperança de MJ, como visto anteriormente, dado por essa expressão, dividido pelo desvio padrão, eu passo a ter uma variável normal reduzida, que eu conheço bem a função de distribuição, né? Então, em vez de ser 1 sobre sigma raiz de 2π, o sigma é igual a 1. Então, é 1 sobre raiz de 2π, é elevado a menos meio. Aí, o valor da média, já da variável corrigida, torna-se zero, desvio para a variância igual a 1. A função é conhecida e fácil de ser lidada. Então, vamos considerar novamente que a gente tem essas informações, essa informação,
do mapa, onde eu tenho a distância e a porcentagem de recuperação de 1, 2, ignorando as informações da marca 3, 4, 5, 6, 7. Né? E eu tenho essa aqui, M1, seria a mais apropriada, a multiloco, porque ela leva em consideração todas as informações. Tem informação de load, tem informação de variância. Como que eu calculo essa variância? Esse é um problema. E a gente sabe calcular a variância, né? Usando um método máximo de verossimilhança, nós temos o índice de informatividade. Então, 1 sobre a variância vai ser o negativo, vai ser 1 sobre o índice de informatividade. E o índice de informatividade é o negativo da próxima derivada da função suporte. Né? A segunda derivada é dessa função suporte, que gera a função score, mais uma próxima derivada, nós temos então o índice de informatividade. Então veja que eu sei calcular a variância se tiver em Morgan, mas se tiver em Haldane e Kosambi, eu não saberia calcular a variância até o momento. Bom, já existem deduções que eu posso transformar uma variância de uma escala para outra. Basta se eu tenho em porcentagem de recombinação, quero em Kosambi e Haldane, basta eu multiplicar por esse módulo, né, dessa razão entre a derivada dessa função de mapeamento, né, que foi utilizada para fazer a conversão, multiplicada então pelo valor desse desvio. A gente já viu isso, a gente já tratou aqui dessa derivada, né? Nós já conhecemos essa derivada para Haldane e para Kosambi. Então, essa função, a derivada dessa função é dada por essa expressão para Haldane. Para Kosambi, era essa expressão de transformação, a derivada é dada por essa expressão. Então, isso é apenas para dizer se eu tiver um desvio padrão, como você obteve para a porcentagem de recombinação, se você transformar, o desvio padrão tem que ser recalculado, mas já existe essa expressão que coloca na unidade que você deseja, seja ela Haldane, seja ela Kosambi. Então vamos voltar aqui à nossa ideia de estimador de máxima verossimilhança. Neste caso, nós temos que estabelecer a função de verossimilhança. Então a função aqui é de uma normal reduzida, tem essa expressão, né? Então eu vou substituir pelos valores. O que é o U? O U nós já definimos, né? É dado por essa diferença entre o valor da estimativa menos a esperança dividido pelo desvio padrão. Então eu tenho esse valor de 1 e o somatório de todos os elementos. O somatório de todos os elementos, quantos elementos tem? Se eu tenho N, eu tenho o somatório de 1 e variando de N-1 até J de N-1, né? Daria a combinação de todos esses elementos, está sendo contemplado nessa expressão que é o quadrado dividido pelo respectivo desvio padrão vezes meio. A função suporte, você vai colocar aqui um logaritmo, então com esse exponencial facilita, e as funções scores nós vamos derivar em relação a M1, em relação a M2, até o número N-1 marcadores disponíveis. De maneira geral, você volta a ter o mesmo problema. Ou seja, você vai encontrar aqui, se você tem M marcadores, você tem M combinações lineares. Aí você coloca dentro dessa estrutura e obtém a estimativa de máxima verossimilhança, que traduz verdadeiras estimativas da porcentagem de recombinação. Então, a gente, quando usa o método máxima verossimilhança, a gente usa essa função suporte, né, que é a diferença entre a estimativa e a esperança dividido pelo desvio padrão, tudo ao quadrado. Né? Desvio padrão ao quadrado é igual a variância. Então, a gente percebe que a função de custo a ser maximizada no método da máxima verossimilhança é essa. E a função de custo a ser minimizada no método do menos quadrado é essa. Então é bastante semelhante.
é a estimativa menos a estimativa menos a esperança ao quadrado. Aqui é a estimativa menos a esperança ao quadrado. Tanto faz ser um menos outro ao quadrado, né? O sinal não vai impactar. Aqui, essa diferença, elas são ponderadas pelo LOD. E no método da máxima verossimilhança, esses quadrados das diferenças são ponderados pelo 1 sobre a variância. Então, aqui nós damos peso maior à informação de maior LOD, aqui nós damos peso maior à informação que menor variância, que é 1 sobre a variância. Então, a diferença básica entre adotar o método da máxima verossimilhança e o método menos quadrado é a opção de ponderar cada um desses desvios. Se você quer ponderar pelo LOD, você basicamente está usando os métodos menos quadrado. Se você está ponderando pelo 1 sobre a variância, você está ponderando pelo método da máxima verossimilhança. Então, as equações nesse caso seria essa, e a gente então adotando a função de mapeamento de Haldane. Veja, nós temos a frequência de recombinação originalmente calculada de A até B ignorando C, de B até C ignorando A, e aqui nós temos os desvios padrão, né, para cada estimativa. Aqui a transformação em Haldane, e aqui usando aquela fórmula calculando o desvio padrão associado à estimativa de Haldane. Então, se a gente fizesse o uso dessa forma, a gente calcularia novas estimativas, que agora não são mais 16,80, é 17,40. E nem o 22,21 é 23,10. Então, essa estimativa, elas são de análise multiloco, vindo do método da máxima verossimilhança. Entende-se que na análise multiloco você tem uma leitura em que a distância de A até B ela está sendo calculada, apresentada para o leitor, levando as informações de A e B e também das informações de marcas bem próximas, relevantes, como o caso de C, D, E, F, G, assim por diante. Se a gente adotasse o mapeamento, a função de um mapeamento com SAM, o resultado também seria só alterar os valores das estimativas da porcentagem de recombinação e os valores da variância, que nós temos que recalcular com aquela transformação já aprendida, e aí então nós temos novas estimativas, né, até bem próximas, mais próximas do que as de Haldane em relação às estimativas originais. Então veja que a análise multiloco é uma análise que você pode optar por complementar, né, por levar em consideração uma informação adicional que você pode julgar ser interessante ou não. Então, basicamente é isso que a gente gostaria de apresentar, né? E então nós temos o nosso mapa genético bem estabelecido, com várias particularidades que foram consideradas.